Olá, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente em cada vida, em cada ser. Glória a Deus, né, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele permite que a gente faça, por tudo que a gente conquista aqui nessa terra, mesmo sem merecermos, né, Ele se ofereceu, né, a ser sacrificado para que a gente tivesse direito à salvação. Por isso temos que ser muito gratos a esse Deus, né? Ainda que Ele não nos concedesse mais nada daqui para frente, nós já deveríamos o agradecer demais. Mas muitas das vezes somos ingratos, né? O ser humano ele é muito ingrato. Se você olhar perante o mundo, quantas pessoas escarnecendo, né, o nosso Deus, o difamando, falando mal dele, algo que não era para ser feito em hipótese nenhuma. Eu acho, né, que, assim, no meu pensamento, e creio que é o pensamento de muitas pessoas, eu acho que governos, né, políticos que têm o poder, independente da religião que eles fossem, mas se acreditam em Cristo, deveriam mudar as leis no Brasil, né? Eu vi até um deputado falando sobre, e assim, eu oro a Deus para que ele consiga isso, né? Fazer com um projeto de lei onde as pessoas, principalmente no carnaval, não vão poder, né, usar a imagem de Cristo como depravação, né, como vem fazendo. É um país cristão, como é conhecido o Brasil. Ele até falou em 150 milhões de pessoas, né, que falam em Cristo, mas muitas das vezes essas próprias pessoas vão no próprio carnaval para assistir, né, uma pessoa representando a Cristo sendo humilhada pelo inimigo ou beijando na boca de outra pessoa. E a gente sabe que o nosso Deus não pode ser tratado assim, né? Nós sabemos que ele tem poder para destruir essas pessoas, que elas não pensam que isso daí irá passar impune e não vão. Cada uma delas terão que prestar conta ao Senhor, nem que seja quando partir daqui. Mas muitos irão pagar aqui, pode ter certeza. Mas antes que eles pagam, isso daí está passando nas televisões, muitas pessoas estão indo assistir e não deveria ser assim. Então, né, a gente que é cristão devemos orar pelo nosso país para que o povo possa entender que o nosso Deus, ainda que nego não queira o buscar, né, ainda que não queiram o servir, mas que não usem de imagem dele para, né, para humilhar o nome do nosso Deus. Não que ninguém consiga fazer isso, pois ele é um Deus todo-poderoso, né? Ele sabe a altura que ele é, mas o homem não deveria fazer isso, né? Deveria haver totalmente reverência ao nosso Deus. Então a gente, né, como cristão, temos que orar pelo nosso país. E não só orar, né? Nós temos que nos posicionar também. Nós somos de Cristo, então muitas das vezes a gente vai falar com algumas pessoas que vierem até a gente vai falar que não concorda com aquilo ali, porque nós temos que ter posicionamento, né? Assim como os pregadores do passado ofereceram muitas das vezes as suas vidas, né, a sua palavra, para falar, né, contra aquele local não concordando, nós temos que fazer isso também, né, porque nós somos de Cristo, nós temos que é, espalhar o evangelho dele, espalhar a verdade. E se nós somos verdade, né, o que vem contra as coisas de Cristo, nós vamos nos posicionar, pode ter certeza. Eu queria deixar um versículo aqui para que sirva de base nessa mensagem, né, onde a gente tem que ter verdadeiramente posicionamento, né? Nós temos que nos oferecer ao nosso Senhor disposto a pregar o verdadeiro evangelho dele, falando que a gente não concorda com as coisas desse mundo. Eu queria ler, é, vou estar lendo Atos, capítulo 21, versículo 12 e 13. Olha o que Paulo diz, que palavra maravilhosa. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Aí o 13 diz: Mas Paulo respondeu: Que fazei vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Essa palavra, né, amados, que eu queria deixar aqui hoje, nesse dia, é até quando
nós estamos dispostos a oferecer ao nosso Senhor, né? Muitas das vezes nós não sacrificamos nem meia horinha do nosso dia, né, para se dedicar ao nosso Senhor. E a gente vê pessoas, né, que nem o Paulo, vários outros pregadores aí, que estavam dispostos a perder a vida por amor de Cristo, né? Pelo amor ao evangelho dele. Nós não precisamos perder a nossa vida, não precisamos colocá-la em risco. Graças a Deus, nosso Senhor nos permitiu, né, estar em um país onde não precisamos. Mas até quando nós vamos nos posicionar, né? Até quando nós vamos estar oferecendo uma palavra? Até quando nós vamos, né, permitir que algumas coisas aconteçam e não falamos nada, né, não nos posicionamos, pelo contrário, quantas pessoas, né, estão vendo que a coisa está ficando feia, né, que estão falando mal do nosso Senhor Jesus, que estão se levantando, o inimigo está se levantando, em vez das pessoas se posicionarem, ou pelo menos não ir naquilo ali, as pessoas continuam indo, né? Depois volta para casa carregada de espírito ruim, e aí quer ir orar a Deus, né? Achando que o nosso Senhor vai ouvir. Como que ele vai ouvir? Ele pode ouvir, mas ele não vai responder. Por que que ele não irá responder? Porque a pessoa, em vez de buscar a paz, elas buscam problema, né? Busca coisas que vão contra o nosso Deus, e nós não podemos ser assim, né? Nós temos que estar verdadeiramente nos posicionando. É o que eu falei, nós não precisamos colocar nossa vida em risco. Nosso Deus não nos colocou num país onde a gente precisa correr esse risco, mas nós devemos ser verdadeiros cristãos, né? Nos posicionando contra os espíritos do mal, né? Devemos matar a nossa carne, matar, né, os desejos que estragam a nossa santidade. Se aquilo, né, não é coisa boa que vem do Senhor, nós devemos nos sacrificar para não fazer aquela coisa. Se sentimos um desejo no coração, nós temos que estar disposto a dizer: pelo amor do nosso Senhor Jesus, eu não irei fazer aquilo. É essa mensagem que eu queria deixar aqui nesse dia, que a gente tenha, né, mais entendimento na palavra do Senhor, e que nós peçamos mais ao nosso Senhor que nos ajude, né? Que muitas das vezes a gente vai ter que deixar as coisas desse mundo, a gente vai ter que deixar de seguir algumas coisas, deixar de assistir algumas coisas. Quantas pessoas, né, colocando às vezes dentro da sua casa. Não é uma crítica, isso aqui é um ponto que eu estou botando. Às vezes estamos aí assistindo novelas da Globo mesmo, né, uma emissora que vai totalmente contra as coisas de Cristo. E a gente tem que nos posicionar espiritualmente. Ela mesmo não sabe o que você está fazendo, mas o nosso Senhor sabe. Então a gente passa a fazer o que? Não assiste mais aquilo ali. Porque esse dia eu estava vendo até uma mulher falando, ela agradecendo, né, a várias entidades pelaquela novela ter chegado onde chegou. E aí ela foi e falou escancaradamente, né, que se aquela novela chegou aquilo ali, é porque os orixás lá, sei lá, alguma coisa assim, permitiu, né? Depois que ela falou o nome de Deus, mas ela colocou orixás primeiro. Então, muitas das vezes a gente, como cristão, né, evangélicos que conhece a palavra do Senhor, colocamos umas novelas dessa dentro de casa e depois não sabemos por que a nossa família está toda destruída. Por quê? Eles oferecem aquilo ali, né, para algumas entidades, e depois joga aquilo para dentro da nossa casa. E aí nossos filhos começam a assistir aquilo ali e vai mudando o seu jeito, né? Por que que hoje a gente vê uma sociedade tão mudada, uma sociedade sem valor, né, onde tudo tem um preço, mas o ser humano não tem mais valor. Você olha as pessoas, né, infelizmente, cismaram que não é conforme o nosso Deus diz que elas são. Elas escolhem, né, qual caminho querem seguir, qual posicionamento que elas vão ter na sociedade. Mas não é assim. Nós que somos de Cristo sabemos que não é assim, né? O nosso Deus nos fez, né, homem e mulher, né? Tudo que passar disso daí vai contra as coisas de Deus. Então nós temos que verdadeiramente nos posicionar na palavra do Senhor. E como é se posicionando? Fazendo assim como Paulo fez, né? Se colocando à disposição de morrer por Cristo, de morrer pelo Evangelho.
É o que eu falei, é morrer como? Matando essas coisas ruins, né? Se você sabe que o carnaval é uma festa da carne, você não vai ao carnaval. Se você sabe que uma novela é ruim, que aquilo ali não presta, você liga a televisão, você nota que o troço não vai de acordo com a palavra do Senhor, a gente desliga aquilo ali, a gente muda de programa, né? A gente assiste coisas mais verdadeiras. E várias outras coisas que nós temos que mudar, não só assistindo as coisas de fora, mas até nós mesmos, nós temos que mudar, nós não podemos ser parecidos com o mundo. Nós temos que ser aqueles que amamos a Cristo e matamos a nossa carne, vivemos pelo Espírito, né? E viver pelo Espírito é fácil? Lógico que não. Ainda mais nesse mundo aí cheio de pecado, né? A gente vive num tempo muito complicado, onde as bandejas do inimigo estão passando o tempo todo oferecendo. Então, se a gente não estiver verdadeiramente com Cristo, disposto a morrer por Ele, disposto a negar as coisas desse mundo, a gente vai viver caindo. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, é que a gente se posicione na palavra do Senhor e tenha um entendimento que se nós verdadeiramente queremos seguir a Cristo, nós vamos ter que morrer para o mundo, né? É essa a palavra que eu queria deixar. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela Bíblia, que nos mostra exemplos maravilhosos a serem seguidos nos tempos de hoje, né, onde vemos um mundo cada vez mais perverso, mas nós temos a sua palavra que não passa. Essa palavra é viva para todos os tempos. E eu lhe peço que nós possamos, Senhor, estar guardando ela em nosso coração a cada dia mais, para que não venhamos pecar contra ti, que nós estejamos dispostos a morrer, né, para esse mundo e viver só para ti, pois o Senhor é Espírito, por isso temos que viver em Espírito e verdade, só buscando e adorando ao Senhor e jamais a esse mundo. Toque a cada um que ouve essa mensagem. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.